Essas 3 lições valiosas podem transformar a sua vida. Recentemente eu concluí a minha primeira prova de corrida, onde eu corri 10 quilômetros, e eu refleti o quanto que ter entendido essas 3 lições e ter agido conforme elas vem transformando a minha vida. E são essas lições que eu quero compartilhar com você hoje, para que você também possa agir a partir delas e começar a viver coisas novas. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Se você ainda não me conhece, eu sou Natália Vieira, eu sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para te ajudar a curar o seu emocional e também na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Bom, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje 3 lições que mudaram completamente a minha forma de agir e de me portar no mundo e que vem dia após dia transformando também as minhas experiências, onde eu me sinto muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais realizada. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque são entendimentos simples e se a gente nunca percebe essas lições, a gente acaba agindo como a gente sempre agiu. E isso nos leva sempre para aquele mesmo lugar de viver e reviver sempre as mesmas situações. Vamos então para a primeira lição e que para mim é a mais importante e que muitas vezes a gente não tem essa percepção, que é: a vida tem a cor que você dá a ela. O que significa isso? Muitas vezes a gente vive esperando algo externo acontecer para a gente ficar feliz. Então, se a gente quer um relacionamento, a gente vive esperando um relacionamento chegar para aí sim a gente ficar feliz. Se a gente busca um emprego, a gente vive esperando esse emprego chegar para aí sim a gente ser feliz. Se a gente se sente sem amigos, a gente vive esperando amigos chegarem para a gente ser feliz. Só que a verdade é que a vida pede de nós movimento e somos nós quem temos que criar essas oportunidades. E o que eu quero dizer com isso? Como criar essas situações? E essa lição me veio muito na mente, principalmente no dia da corrida, porque foi num domingo. Eu acordei cedo, eu me preparei para a prova, eu fiz a prova, eu vivi toda aquela emoção de concluir ali um objetivo e eu vivi um domingo totalmente diferente, com uma experiência muito feliz, muito alegre, muito positiva e de muita realização. Mas um domingo, ele poderia ter sido para mim um domingo triste, em que eu não teria nenhum compromisso, em que eu não ia encontrar nenhum amigo, ninguém da família, em que não teria nenhum evento. E eu poderia, por exemplo, ter ficado em casa triste porque não tinha nada para fazer. Então compreende que, na verdade, somos nós que temos que agir, nós que temos que trazer cor para a nossa vida. Então eu poderia muito bem não ter me inscrito naquela prova, mas o simples fato de me inscrever já trouxe uma experiência muito diferente. E isso serve para tudo, gente. Se você quer fazer algo, liga para um amigo. Será que você também está sendo receptivo com seus amigos? Será que você está cultivando as suas amizades? Se você quer viver uma experiência diferente e não tem ninguém para ir com você, vá você. Vá em um lugar de natureza, vá num restaurante que você gosta, traga você cor para a sua vida. Não fique esperando aquilo que você deseja chegar até você, porque as coisas chegam até nós conforme a gente está em movimento. Se a gente estiver parado, as coisas também não vêm até nós. E muito pior que isso, quando a gente fica parado, a gente acaba cultivando aqueles sentimentos negativos, de se sentir sozinho, de se sentir carente, de sentir que nada acontece com você, mas a vida pede de nós movimento. Escolha o que você vai fazer nos seus finais de semana. Não precisa ser só ficar em casa e ver um filme. Você pode passear numa praça, fazer uma caminhada em um lugar bonito, ir até um local para ver o pôr do sol. Faça coisas diferentes e crie movimento na sua vida, porque a vida tem a cor que a gente dá para ela. E vamos para a segunda lição. E a segunda lição é: a zona de conforto é o único lugar que não tem resistência, mas isso não significa que é confortável ficar lá.
Já parou para pensar que às vezes mesmo quando a gente quer muito mudar, quando tem algo que nos incomoda muito, é muito difícil? É justamente por isso. O nosso cérebro, ele foi programado para sobreviver e ele sempre vai priorizar coisas que não gastem muita energia mais. E com o que a gente não gasta mais muita energia? Com aquele programa, com aquele padrão que a gente sempre viveu e agiu. Então, se você nunca fez atividade física, esse é o seu padrão. Para você fazer vai ser muito difícil. Você vai ter muita resistência, muito mais do que quem já faz. Se você nunca se alimentou saudável e hoje você quer começar a se alimentar, você vai ter muita resistência. Tá fora do padrão aqui que o seu cérebro foi programado. Você vai ter que criar um padrão novo. Então, tudo diferente que você quiser fazer para viver aquilo que você quer viver, você vai ter que passar por essa barreira da resistência. E a corrida, ela me ensina exatamente isso. Toda vez que eu começo a correr, a resistência é muito grande. É como se tivesse uma voz muito forte aqui na minha mente falando a todo momento. Para, você não precisa correr mais, você está cansada, você já correu bastante, não precisa continuar. E esse primeiro 1 quilômetro, ele é o mais difícil de ultrapassar. E eu já até conversei com algumas pessoas que também têm essa percepção. Então, a gente precisa vencer essa barreira inicial para tudo novo que a gente se propuser a fazer. Então, se você quer ter resultados diferentes, você vai ter que mudar as suas ações e você vai ter que vencer essa barreira da mente. Você vai precisar ouvir essa voz falando para você parar, falando que não precisa continuar, e você vai precisar estar firmado na sua decisão, que vai ser o que você escolher. Então, nesse dia, a minha decisão era: eu vou correr 10 quilômetros. Então, eu simplesmente precisei ignorar todas as outras vozes, porque a verdade é que o nosso corpo aguenta, a verdade é que a gente é capaz, a gente pode sim realizar aquilo que a gente deseja. Só que a gente precisa vencer essa barreira de resistência, vencer essa barreira da mente. E vamos para a terceira lição, que é: um sonho só é um sonho enquanto não tem um plano. Se tiver um plano, ele se torna um objetivo. Essa lição eu preciso compartilhar com vocês, que é uma clareza que eu não tinha antes. Eu não via dessa forma. Antes eu olhava assim para um sonho, talvez de ir para um lugar muito distante ou de construir algo muito grande, e eu pensava que era só um sonho, porque na realidade em que eu cresci, aquilo era distante demais. Até que eu fui entendendo e tendo clareza que um sonho, né, ele só é muito grande se você está olhando ele lá para o final. Mas se você criar linhas e metas menores que vão te levando para aquele sonho grande, ele deixa de ser tão grande assim, ele passa a ser um objetivo. E a corrida, ela é perfeita para exemplificar isso. Porque quando eu comecei a correr 10 quilômetros era algo inimaginável para mim. Eu não corria nem ao menos 1 quilômetro. 5 já era muito para mim, quem dirá 10. Hoje o meu objetivo é correr 21, mas uma vez que eu já corri 10, concorda que eu olho de uma forma diferente? Agora eu olho para os 21 e penso assim: não, é só 2 vezes daquilo que eu já faço. Mas se eu estivesse lá no quilômetro 1, nunca corri nada, e olhasse para o 21, eu ia olhar e ia dizer: isso é impossível. Mas uma vez que a gente vai dia após dia construindo micro objetivos que vão nos levando para aquele lugar, aquilo se torna mais palpável. A gente começa a entender que dá sim para sonhar. A gente só precisa dar um passo por vez. Isso serve para tudo, gente. Se você quer ter um negócio grande, comece agora aos poucos, fazendo uma coisinha daquilo que você quer fazer. Não olha para a escada toda, não. Olha o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo que você quer dar? Se você quer, por exemplo, ter uma empresa que vende algum produto, comece a vender o seu produto sem ter a empresa ainda. Venda aos poucos. Eu sempre me lembro de quem trabalha com coisas manuais, né? Feitas à mão, artesanatos, por exemplo. Você pode ter algo grande, mas você pode começar hoje, vendendo para quem está ao seu redor. Se você quer virar um atleta, a gente não vira um atleta do dia para a noite, mas a gente pode começar hoje, fazendo o esporte que a gente deseja fazer. Então pare de olhar os seus sonhos como impossíveis. Comece a olhar para eles e a destrinchar.
Tá, o meu sonho é fazer uma viagem internacional. Hoje eu estou muito longe, eu tenho R$0. Mas o que eu posso fazer dia após dia, mês após mês, que vai me aproximar desse meu sonho? Será que eu posso criar alguma forma de ganhar um dinheiro a mais para eu guardar esse valor e ir me organizando e juntando para realizar essa viagem? Sim, você consegue. A gente só precisa desmembrar o nosso sonho, deixar ele em passos menores. E aí você vai, a cada dia, agindo e se movimentando em direção àquele sonho. E cada micrometa no meio do caminho que você realiza, você se sente com mais vontade ainda de realizar aquele sonho. Então, no dia que eu corri 10 quilômetros, eu ganhei muito mais energia e muito mais entusiasmo para continuar treinando, para conseguir cumprir o meu objetivo dos 21 quilômetros. E isso serve para tudo, para nossa área profissional, para os estudos, para tudo que a gente deseja realizar. Bom, eu espero que essas lições ajudem vocês. Nunca se esqueçam, a vida tem a cor que a gente dá para ela, então nós somos os responsáveis por criar movimento, criar experiências que nos tragam alegria. Segundo, a gente sempre vai precisar passar pelo muro da resistência se a gente quer criar algo novo e viver novas experiências. E terceiro, o seu sonho não é impossível. Você só precisa dividir ele em micrometas e dia após dia ir caminhando até o seu objetivo. Bom, ter esses entendimentos mudou completamente a minha forma de agir no mundo. Eu saí da cadeira de espectador, onde eu vivia esperando as coisas acontecerem, e comecei a agir, e comecei a criar movimento. E foi isso que me trouxe muito mais realização, muito mais felicidade, muito mais entusiasmo, e é isso que eu desejo para vocês. Me contem aqui nos comentários se essas lições fizeram sentido para você. Beijão e até o próximo vídeo.